E o King perguntou o seguinte: pergunta pros três, o que vocês acham das pessoas que acham que o Luffy é uma reencarnação? Naruto. Não, tô só... Com certeza, pela forma como o Oda escreveu, não vai ser uma reencarnação. Muito provavelmente, tudo o que aconteceu nesse capítulo sobre o retorno do Joy Boy, da pessoa que vai carregar o peso de 800 anos nas suas costas, com certeza tem a ver com Despertar, que tem a ver com a Gomu Gomu. Quer dizer, será que o nome dela é esse mesmo? E sobre essa reencarnação que o King fez na pergunta, pra mim o que fica bem claro é que não foi uma reencarnação. O Luffy não vai ser possuído por um espírito do Joy Boy, nem vai ter uma dupla personalidade ou só o Joy Boy que tá no corpo do Luffy. Eu acredito que tem unicamente a ver com o despertar da fruta que o Luffy possui. É sempre bom lembrar que quando o Zunisha tava com o Luffy nas suas costas lá em Zou, em nenhum momento ele fala sobre Joy Boy. Mesmo estando presente com ele, Luffy sendo capaz de ouvir a voz de todas as coisas, então é muito provável que Zunisha também sentia ele. O que deixa bem explícito que nessa cena, o fato do Luffy ter acordado novamente e isso ter a ver com o despertar da sua fruta, seja o gatilho pro retorno, entre aspas, do Joy Boy, mas dito pelo próprio Zunisha, já que muito provavelmente só o antigo usuário da fruta despertou dessa forma e esse muito provavelmente era o Joy Boy, o companheiro do Zunisha. E outro detalhe que reforça isso é que quando o tema da fruta lendária é introduzido, é quando justamente o Zunisha chega em Wano e são os últimos dois quadros a aparição do Zunisha. E também quando o Nika, Deus do Sol, é citado pelo Ruzu, também é falado sobre o roubo da Akuma no Mi feito por Shanks. E por fim, é claro, essa cena em que o Zunisha constata que o Joy Boy tá voltando a partir do momento que o Luffy volta à vida. Exato, cara. E esse é o canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí, galera? E essa é a parte 2 do vídeo de perguntas, onde a gente vai responder as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram, na comunidade do canal e no Discord. E se vocês ainda não nos seguem no Instagram e não fazem parte da comunidade no Discord, são os dois primeiros links na descrição. É muito bacana porque a gente sempre tá interagindo com vocês por lá. E sem mais enrolação, bora direto para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é do FNeto15, ele mandou lá no Instagram. Salve Supernovas, salve mano. Saiu a confirmação do despertar do Luffy. Será que o certo pirata que Shanks falou pros Gorosei era o Luffy? E cara, pergunta bastante interessante. Na minha opinião, eu ainda acredito que não, porque seria muito esquisito o Shanks falar logo pros Gorosei sobre o Luffy, embora tenha teorias que falem que o Shanks é um anti-herói ou um vilão. Por sinal, estão certíssimas. Exato, e eu também gosto muito dessas teorias, porém, eu acredito que não seja por esse caminho que o Oda vá trilhar. Talvez o objetivo do Shanks falar sobre algum pirata com os Gorosei seja sobre o Barba Negra, e sobre o poder que ele tem de apagar a luz do mundo e trazer o caos absoluto, assim como o Shebek fez. Mas sim, com certeza Insama tem informação sobre isso, sobre a fruta do Luffy despertada, porque ela com certeza tem alguma relação com o Joy Boy do passado, e ele enviou a ordem aos Gorosei dizendo que era pra exterminar Luffy ali mesmo. Inclusive tem uma teoria muito boa que foi dita pelo Sanjão da Massa numa live da gente, que o chapéu de palha gigante tem relação com o chapéu de palha do Luffy, e o Brucão da Massa ainda completou que ele funcionaria como uma espécie de relógio do apocalipse, e ele avisaria o Insama se houvesse algum tipo de risco do Joy Boy retornar. Então eu acho muito bacana essa ideia, e eu acredito que o Insama de alguma forma sabe que o Luffy tem um poder relacionado ao Joy Boy. E a próxima pergunta é a do Brucão. Ele falou o seguinte: qual a opinião de vocês sobre destino e predestinação nas obras? Esse é um tema que está sendo muito conversado atualmente no fandom de One Piece. Muita gente está se precipitando demais, não está esperando para sair o próximo capítulo pra gente ter certeza. A gente vai fazer um vídeo sobre isso essa semana ainda, sobre a predestinação em One Piece, que é muito importante, vai ser bem importante esse vídeo para a comunidade, sobre o que a gente acha. A predestinação ou uma história que faça com que o protagonista tenha um certo destino pelo qual ele vai correr, não é ruim, desde que bem escrito e bem detalhado. Muita gente tem uma visão um pouquinho errônea sobre One Piece, sobre achar que tudo em One Piece sempre foi coincidência até esse ponto da obra. Na verdade não é. Se você pegar a obra desde o início, você vai ver que tem muitas e muitas coisas que já indicavam que o Luffy não era só um pirata aleatório que ia encontrar One Piece por ser o protagonista da obra que a gente tá acompanhando. Pra você ter noção, se liga só. Ele é Monkey D. Luffy. Ele é um D, o pai dele é o homem mais procurado do mundo, seu avô é herói da marinha, ele é Joy Boy, ele é Nika, tem uma Akuma no Mi lendária, é o homem que Roger esperava, ele tem o chapéu passado através de gerações, é um lunariano, tem hack do rei, tem voz de todas as coisas, ele é alguém normal como você, cara, não tem como negar. Rapaz, tem um ponto aí. Brincadeiras à parte, isso é apresentado pra gente desde o começo da obra. Até mesmo no capítulo em que eles entram na Grand Line, como por exemplo o Crocus falando que eles são os piratas que o Roger estava esperando. Então desde o início da obra isso é apresentado. Talvez tenha passado batido por muita gente, mas existe uma diferença muito grande, porque o enredo de One Piece, por mais que faça com que o Luffy tenha muitas coisas ao redor dele, ainda assim é muito bem escrito, muito bem trabalhado, cheio de detalhes, cheio de mistérios que vão sendo revelados ao longo do tempo. Então quando bem escrito e bem feito, fica sensacional. O exemplo disso é o próprio
próprio mangá que vocês estão lendo. Até agora, o mangá tá incrível e sempre teve esses detalhes. Não é agora porque teve um detalhe que confirmou o que a gente esperava que fosse acontecer que isso vai mudar. E por mais que ainda existam muitos detalhes em volta do Luffy, ainda assim eu acredito que qualquer deus, qualquer pessoa que se aproxime da vontade do Joy Boy poderia tornar-se ele, se não houver envolvimento direto com algum Gomu no Mi. Porque por mais que você pense que entre muitas aspas o Luffy tinha um destino já predestinado pra ele, ainda assim o Luffy deu tudo de si pra estar onde ele tá hoje. Então eu acredito que também, por mais que já exista uma profecia dos 20 anos e existe algo que já estava predestinado pra acontecer, ainda assim o Luffy lutou por isso mesmo sem saber. Então é essa a opinião que a gente tem sobre isso, e comentem o que vocês acham também sobre. E a próxima pergunta é da Ivonei Martins da Gama. Vocês acham que o Shanks poderia aparecer no final de um ano e talvez treinar os chapéus de palha? Gosto muito do trabalho de vocês e parabéns. Primeiramente, muito obrigado, mano. Muito obrigado, e eu gosto bastante da ideia de alguém aparecer no final de Wano, alguém importante. É sempre bom lembrar daquele paralelo que existe entre Wano e Thriller Bark, onde em Thriller Bark aparece o Kuma no final do arco, e tem toda aquela cena com o Zoro protegendo o Luffy, o Zoro e o Sanji protegendo o Luffy, e o sacrifício de Zoro, e eu acredito que aqui possa acontecer algo parecido, até porque, depois dessa luta contra o Kaido, o Luffy vai estar completamente exausto e não vai conseguir fazer mais nada, principalmente depois de ter despertado sua fruta e usado seu poder ao máximo. Então eu acredito que se alguém aparecer no final de Wano, seria alguém relacionado mais ao governo do que necessariamente algum pirata. Vamos aos fatos. Barba Negra provavelmente está fazendo seu movimento enquanto está acontecendo a guerra de Wano. Lembrando que o governo mundial está com seus olhos nesse país e provavelmente alguma área está desprotegida. O Shanks, eu acredito que ele não vai fazer o seu movimento agora em Wano. Ele vai ser importante não só para o arco de Elbaf, como para a guerra final de One Piece. E provavelmente o seu movimento vai ter relação com o Barba Negra, até pelo revanchismo que existe entre os dois. Se eu fosse apostar em alguém, seria o Almirante Touro Verde, junto ou não com Fugitora. Por quê? Navios do governo mundial estão vindo para Wano, e eu acredito que o governo mundial não mandaria só Minions para uma guerra envolvendo 2 Yonkous e um quinto Yonkou, que é o Luffy. E ainda com um agravante, se o Insama realmente entender o que é o despertar da fruta do Luffy e saber o perigo que isso representa para o mundo e para o controle absoluto do governo, eu acredito que ele vai mandar alguém mais forte do que um mero soldado. Então aí entram os almirantes, claro, que são subordinados diretos dos Tenryubitos. Seria interessantíssimo ver o bando todo lutando contra um almirante para salvar a vida de Luffy, assim como teve a luta contra o Wars. Eu acredito que possa existir esse paralelo. Eu acho que não teriam necessidade de um treino para os Mugiwaras, até porque eles estão evoluindo bem sozinhos depois do time skip. E o Hélio Júnior, o famoso Brucão, perguntou o seguinte: qual filme traz a melhor adaptação de Gotham? E antes de responder essa pergunta, galera, gostamos muito quando vocês mandam perguntas diferentes de One Piece. É claro que nós gostamos de falar de One Piece, nós amamos isso, tanto que é o nome do canal e é o que nos trouxe até aqui, mas é bom variar um pouco de vez em quando, então façam isso mais vezes. E pra nós, quer dizer, pelo menos pra mim, a melhor adaptação de Gotham é do filme The Batman, um filme atual. Eu gostei muito da visão que Matt Reeves trouxe pro filme, dessa Gotham com prédios com arquitetura mais gótica, que aquele estilo de arquitetura romântica que é antes da arquitetura renascentista, com essa cara mais escura, mais agressiva. Eu achei muito, muito bem feito. E a própria forma como ele desenhava Gotham, em pouquíssimos momentos estava de tarde, não chegou nem uma cena de dia no filme. Quando teve de dia, era um céu nublado, completamente fechado, chovendo e tudo. E claro, falando mais um pouquinho sobre o filme, pra não perder a oportunidade, a gente achou esse filme sensacional, e eu pelo menos acho, sei que nem muita gente concorda ainda, mas eu acho que o Robert Pattinson fez o melhor Batman até agora, porque esse filme é só focado no Batman. Então cara, é sensacional, o filme é incrível, se você não viu ainda, veja, recomendo pra caramba. E a próxima pergunta é do Rafael Santoro: é possível infundir hack do rei no hack da observação? Cara, eu acredito que sim. O hack do rei é uma variação que pode ser infundida nos dois tipos de hack restantes, e talvez seja isso que o Shanks tenha. Até porque o diferencial do hack do rei dele é absurdamente forte. Ele pode emanar hack do rei do corpo dele naturalmente, sem precisar fazer nenhum tipo de esforço, e todas as pessoas ao redor dele caem desacordadas. É claro, se elas não forem fortes o suficientes para aguentar esse hack. Além do fato que o Shanks parece prever acontecimentos do futuro. Isso acontece em várias cenas, tanto na cena dos Gorosei, quanto na cena com Barba Branca, por exemplo, e eu acredito que se tem alguém que consiga misturar Haki do Rei e Haki da Observação, esse alguém é o Shanks. E essa combinação pode permitir o usuário ver eventos no futuro, e esses eventos podem ir além do que meros segundos, assim como é o Katakuri. Mas deixe nos comentários como vocês acham que seria essa combinação e qual seria o diferencial do Haki do Rei do Shanks.
E o Rafael Maia perguntou o seguinte: com esse spoiler do 1043, será que a nova transformação do Luffy será no Nika? Depois do que Zunisha falou, os tambores estão tocando, Joy Boy chegou? Lembrando que essa pergunta foi feita 4 dias antes do lançamento oficial do capítulo. Mas é muito bom falar aqui porque esse assunto é muito interessante. Como a gente ainda não viu o próximo capítulo, nem o que o Luffy vai fazer depois dessa tal transformação, é muito legal a gente teorizar sobre isso. Vamos lá. Como eu falei no início desse vídeo, provavelmente o despertar da fruta é o que fez o Onisha reconhecer o Joy Boy. Então a fruta Gomu Gomu no Mi pode ter sido usada pelo Joy Boy no passado, ou a fruta em si já carrega esse despertar dentro de si, muito específico, e ela com certeza deve ter outro nome se for a fruta lendária que a gente tanto teoriza e que tá bem claro no mangá que é. Se ela for realmente uma fruta, por exemplo, Zoan modelo Lunari, ou alguma fruta que remeta diretamente ao Deus do Sol, já alguém voltado pro fogo e o próprio cabelo dele é coberto por chamas, então poderíamos imaginar que o despertar dessa fruta, caso por exemplo, se ela tiver além de um nome, o tipo Zoan, poderia ser que desperto o Luffy ficasse em uma forma que ele fica exatamente como era o Nika, já que as frutas despertas Zoan, elas perdem o controle e se tornam seres muito resistentes e muito fortes, sem controle próprio da própria mente, é como se o usuário tivesse sido tomado completamente pela Akuma no Mi. Não é como se ele reencarnasse nem virasse o Nika, nem uma dupla personalidade, apenas é o Luffy, só que com todas as características que o Joy Boy tinha no passado. E seria muito louco, assim como o Chopper, ele controlar esse despertar. A gente sabe que muito provavelmente o Chopper teve o despertar lá em Water 7, quando ele fica daquela forma descontrolada. Isso foi forçado pela Rumble Ball, mas logo depois de Time Skip a gente vê que ele consegue controlar isso. Então seria muito interessante se a gente visse o Luffy controlando o despertar da fruta dele, dominando completamente aquela forma com qual ele vai estar agora. E a segunda possibilidade é que aconteça só o despertar, o Luffy tem esses poderes através do tipo paramécia do fruto, mesmo que não seja Gomu Gomu no Mi, pode ser sim o modelo lunar e ainda assim paramécia, mas ainda assim seria o Luffy, ele não ia se transformar em outra pessoa. Eu acredito muito que o Oda não vai fazer o Luffy ser tomado por outro espírito, nem ter uma outra personalidade, como já falei aqui 2 vezes no vídeo, mas uma ideia que eu achei muito interessante, que eu acho que é muito válida comentar, a gente até discutiu no Discord sobre isso, é se o poder do Luffy tiver a ver com os tambores, já que o tambor nada mais é do que uma pele muito esticada e quando você bate ele emite aquele som. Seria muito interessante se o próprio corpo do Luffy tivesse isso na sua pele ou no seu próprio corpo e sempre que ele desse um soco no inimigo nessa forma, houvessem chamas e um impacto muito poderoso de som. Imagina o Luffy dando cada soco dele reproduzindo a onomatopeia Dom, como se fosse a batida de um tambor. Cara, seria sensacional. E mesmo se não for só no corpo do Luffy, for o efeito paramécia ele controlar o ambiente ao redor, ainda assim poderia ter essa propriedade do tambor, já que ele conseguiria fazer a mesma coisa com a borracha, entre aspas, nos ambientes ao redor e sempre que ele atacasse o inimigo, fazendo ele colidir contra essa parede ou qualquer objeto que fosse, tivesse esse impacto e o som do tambor. É quase como se o inimigo fosse a baqueta, entre aspas. Aí vale lembrar que o Kaido vai ser o tambor do Luffy agora, vai apanhar pra caramba. Pra finalizar, se você ainda não viu o nosso vídeo falando sobre o Joy Boy, vá lá ver que a gente fala exatamente sobre tudo que o Oda apresentou até agora. E cara, tem referências até com o número de capítulos, vocês vão gostar demais. E a última pergunta é do Guilherme Simão. O que vocês têm a dizer a respeito das próximas batalhas do mangá de One Piece? E cara, se você me fizesse essa pergunta 2 semanas atrás, eu estaria meio desanimado. Eu ia falar que a gente ia ter batalhas clássicas, batalhas clichês, e que os protagonistas iam ganhar sem muita dificuldade, e que a noção de perigo em One Piece, a noção de êxtase da batalha, não estaria presente mais, assim como esteve em Marineford, por exemplo. Porém, agora, depois desse capítulo 1043, a minha opinião é totalmente diferente. As próximas batalhas do mangá serão extremamente insanas, porque não sabemos o que podemos esperar disso. Muita gente já acreditava que o Luffy ia despertar sua fruta no final de Wano, porém não dessa forma. O Kaido literalmente quase matou o Luffy, ele foi dado inclusive como vencedor da batalha depois de 4 vezes derrubando o rapaz, e agora o Luffy literalmente demonstrou características próximas ao Joy Boy, ao Nika, não só de personalidade como agora fisicamente. A sua fruta despertou. O que vai acontecer daqui pra frente é totalmente uma incógnita, porque nós nunca vimos a fruta do Luffy despertada. Nós nem sabemos literalmente se essa é a Gomu Gomu realmente ou é outra fruta. Então cara, One Piece voltou a ser aquele anime totalmente imprevisível e que dá emoção pra quem tá lendo ou quem tá assistindo. E é isso que eu gosto na obra, foi isso que me atraiu desde sempre. A sensação de que a gente não sabe o que esperar. Assim como na luta, por exemplo, contra o Katakuri. Teve um momento da luta que o Luffy literalmente recebeu um ferimento de batalha mortal e o Katakuri foi lá e fez o mesmo. E a luta deles foi insana. Então o que eu espero daqui pra frente são lutas extremamente brutais e que demonstrem que os personagens são muito poderosos. Não só em Wano como daqui pra frente. Por exemplo, depois do Kaido, o Luffy vai ter que enfrentar personagens como o Shanks e o Barba Negra, além do governo mundial com todo o seu exército. Então não são oponentes fracos, as lutas vão ser insanas, o Luffy vai ter que ficar mais forte, não tem como ele perder mais 4 vezes durante uma luta antes de vencer, porque talvez uma dessas derrotas possa ser fatal. Então eu tô muito ansioso para os próximos capítulos e eu sinto aquela emoção que eu sentia desde o começo da obra.
E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você não teve sua pergunta respondida nesse vídeo, lembrem-se, sigam a gente no Instagram e fiquem atentos que a gente semanalmente lança um post para vocês fazerem suas perguntas e nós respondemos aqui em vídeo. E geralmente nós fazemos 2 vídeos, então dá para responder bastante gente. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você concorda ou discorda da gente, comenta aí embaixo, que a gente vai adorar ler os comentários de vocês. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no Discord do canal, @canal Supernovas. E chequem os links na descrição, porque tem o link da plataforma das próximas lives do canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu!